US$ 1 trilhão. Esse é o valor exato que a economia global perde todo ano. E não é por causa de flutuações cambiais, sabe? Ou falhas de suprimento. É porque a mente das pessoas está literalmente quebrando no ambiente de trabalho. O que antes era visto apenas como uma linha de montagem, tipo um lugar onde as pessoas simplesmente batiam um ponto, entregavam a produção e iam embora, passou a ser reconhecido oficialmente por lei como um determinante social de saúde e um determinante de altíssima complexidade. Nós estamos falando da atualização da NR1, a norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho e Emprego, e de como o Conselho Regional de Psicologia de Goiás, o CRP-09, desenhou um mapa prático, o mapa ético, para navegar nesse novo mundo das organizações. O nível de adoecimento no ambiente laboral atingiu um ponto simplesmente insustentável. Imagine a cena, uma equipe inteira trabalhando 14 horas por dia, lidando com lideranças abusivas, metas que ninguém consegue bater. O cenário clássico de burnout. E aí, qual era a solução padrão do Departamento de Recursos Humanos? Eles iam lá e ofereciam um aplicativo de meditação ou uma sala de descompressão, né? Colocavam uma mesa de ping-pong super colorida na sala de descanso. Ou, olha só, o clássico dos clássicos, organizar uma palestrinha motivacional de 1 hora durante o Setembro Amarelo. E pronto, problema resolvido. É o equivalente médico a tentar curar uma pneumonia severa servindo chá de camomila para o paciente. Tipo, a empresa vai lá, coloca um band-aid corporativo bonitinho, todo desenhado, mas ignora por completo um mofo gigante mofo na parede do escritório. Essa regulamentação está derrubando um mito muito enraizado no mercado. O mito da fraqueza individual. Durante décadas, construiu-se uma narrativa super conveniente de que o sofrimento psíquico no trabalho era um problema de, entre aspas, falta de resiliência. Se um analista, um gerente desenvolvia burnout, a conclusão implícita lá nos corredores era sempre a mesma. Aquela pessoa não aguentava a pressão. A culpa era do indivíduo, e a autorização da NR1 inverte essa lógica por completo agora. O que a lei faz é reconhecer de forma científica que o sofrimento psíquico é, na imensa maioria das vezes, a resposta natural e esperada de um organismo saudável a um ambiente que é estruturalmente doente e disfuncional. Se a gente pensar numa planta, por exemplo, uma planta que está murchando e morrendo porque o solo ao redor está completamente encharcado de toxinas, ninguém em sã consciência culpa a planta por falta de força de vontade de crescer. A culpa é óbvia, a culpa é do solo. Não adianta apenas oferecer terapia para o funcionário depois que ele já quebrou. A questão agora é estrutural. Por exemplo, por que o fechamento financeiro de todo mês sempre gera crises de pânico no departamento contábil? Tem que investigar a causa real. É um problema no software que é muito lento? É um prazo irreal que os clientes estipulam? Ou talvez seja o estilo agressivo e punitivo de cobrança do diretor da área? Se é o ambiente que adoece as pessoas, logo, é o ambiente que precisa ser diagnosticado, desmontado e consertado lá na raiz. Pensa bem, se o foco muda para consertar o ambiente corporativo, a estrutura em si, e com isso salvar dezenas ou até centenas de pessoas de uma única vez, a psicologia tradicional também precisa sair daquela zona de conforto dela. Muitas vezes, a clínica privada é, em sua essência, elitista. Eu imagino que muita gente conheça profissionais que atendem a preços sociais, que fazem trabalho comunitário, trabalho voluntário, gente que tenta de tudo para democratizar o acesso à terapia. Dá pra gente mesmo afirmar que a clínica como um todo é um luxo? Mas a matemática da sobrevivência no Brasil não deixa margem para muito romantismo, não. A tabela de honorários do Conselho de Classe, ela estipula um valor mínimo por sessão. E esse valor mínimo gira em torno de R$ 213 a R$ 227 reais. Então, se a gente pensar em um processo terapêutico padrão e necessário, com ali 4 sessões mensais, estamos falando de um custo fixo de quase R$ 900 reais por mês. Então, comprometer R$ 900 reais do orçamento familiar todo mês com terapia é pura e simplesmente impossível. O atendimento social existe, e ele tem um valor humano incalculável, claro. Mas em termos de saúde pública, em termos de escala nacional, ele não consegue resolver um problema estrutural de adoecimento em massa. Para a esmagadora maioria dos trabalhadores brasileiros, o consultório particular é sim uma barreira intransponível. Mas a proposta não é destruir o consultório ou dizer que ele não serve. É entender que ele sozinho não dá conta de um país inteiro que está adoecendo nas empresas.
E quando o profissional de saúde mental entra no chão de fábrica, ou lá no galpão logístico, ou num escritório financeiro super engravatado, e ele entra com a NR1 debaixo do braço, aí o jogo muda de figura. O operador de empilhadeira, atendente de telemarketing, a equipe inteira de limpeza, pessoas que com seus salários base jamais conseguiriam financiar uma terapia particular contínua, essas pessoas passam a ser protegidas preventivamente pela lei. Ganham um escudo protetor. É a democratização da saúde mental acontecendo de verdade. Não no divã, mas através da adequação do ambiente de trabalho. Mas o cerne da questão é outro. A prevenção primária, lá na raiz, atinge as pessoas antes que a doença mental se instale de forma crônica. Antes da depressão virar um afastamento de meses pelo INSS. Evita que a doença destrua a carreira e a capacidade dessa pessoa de prover o sustento da sua própria família. Bom, entendido o tamanho do impacto social da coisa toda, a gente precisa olhar para a parte técnica. Como é que isso funciona na segunda-feira de manhã? Na prática do dia a dia. A lei agora exige que as empresas mapeiem os chamados, abre aspas, riscos psicossociais. E as empresas precisam colocar isso no inventário de riscos ocupacionais, lado a lado com os riscos físicos clássicos, tipo o barulho ensurdecedor de uma máquina, ou a exposição a um produto químico perigoso no ar. E o radar dessa lei foca em 13 riscos específicos, 13 fatores que precisam ser investigados. A lista inclui coisas óbvias e terríveis, claro, como assédio e eventos violentos. Mas também tem itens que pouca gente consideraria um risco de saúde formal, tipo falta de autonomia, ambientes injustos, falta de recompensa e subcarga. A subcarga é um ponto cego para muita gente. Todo mundo sempre reclama de sobrecarga de trabalho, de ter coisa demais para fazer. Trabalhar de menos ou ter muito tempo livre no escritório também adoece. Adoece e adoece de forma muito profunda e silenciosa. A subcarga, a gente precisa deixar claro, não é aquele ócio criativo. Não é um merecido descanso após bater as metas do trimestre. Subcarga é você pegar um profissional altamente qualificado e colocar ele para realizar tarefas repetitivas, mecânicas ou completamente sem sentido. Tarefas que estão muito abaixo da capacidade cognitiva daquela pessoa. E fazer isso durante 8 horas por dia, todos os dias da semana, vai minando a mente da pessoa. Ou pior ainda, ocorre no chamado esvaziamento de função. É quando o indivíduo é isolado num canto e deixado propositalmente sem nenhuma tarefa. E isso é usado como uma forma de punição ou uma retaliação velada da liderança. Tipo um castigo corporativo. Fica aí olhando para a parede. Isso destrói o senso de propósito e de utilidade da pessoa. Gera um sentimento de inutilidade aguda, que frequentemente culmina em quadros severos de depressão. Outro ponto da lista que foi mencionado é a falta de clareza de papel. Dá para imaginar a angústia de acordar, ir para a empresa e não saber exatamente quem é o seu chefe direto? Trabalhar sem saber o que esperam das suas entregas ou quais são os critérios para sua promoção ou avaliação. O colaborador vive em estado de alerta, uma ansiedade constante. Ele fica apenas esperando a bronca por um erro que ele nem sabia que era da responsabilidade dele evitar. É viver pisando em cascas de ovo 8 horas por dia. Não tem mente que aguente. Isso drena a sanidade de qualquer um. Então, o que tudo isso significa na prática corporativa? Como é que um avaliador, um psicólogo, entra numa empresa e tenta medir coisas tão subjetivas como mau relacionamento ou má gestão? E como faz isso sem que o processo se transforme, tipo, num mural de fofocas gigante lá na copa do escritório? Ou apenas em mais uma pesquisa de clima do RH armada para encontrar motivos para demitir quem mais reclama? A linha fina que separa o achismo de corredor do diagnóstico válido é o método científico e um método rigoroso. A exigência para a adequação à NR1 é que não haja o menor espaço para amadorismo. A avaliação não se trata de chamar os funcionários um a um numa sala envidraçada no meio do escritório e perguntar: "E aí, o que você acha do fulano da gerência?" Nossa, se fizerem isso, ninguém fala a verdade. Claro que não. Fazer isso não gera segurança psicológica, gera pânico generalizado. A ferramenta principal, então, passa a ser a aplicação de inventários e questionários científicos rigorosamente anônimos. O anonimato é inegociável aqui. Ele é preferencial e muito superior às entrevistas abertas, porque é a única forma de garantir que alguém possa relatar uma falha grave de gestão ou um assédio terrível,
sem aquele terror absoluto de sofrer uma retaliação ou ser cortado na sexta-feira seguinte. O diagnóstico exigido não é clínico individual. O diagnóstico é sobre o ecossistema da empresa. O que se avalia são os processos de trabalho, as métricas de produtividade absurdas, a comunicação falha, a estrutura da organização, e não a psique nua e crua de quem ocupa as cadeiras. O alvo é o ecossistema, não o indivíduo isolado. O alvo é a máquina, não a engrenagem. O processo gera laudos robustos, detalhando a classificação e a severidade de cada um daqueles 13 riscos mapeados. E não para no diagnóstico, que é o mais importante. Eles vêm acompanhados de planos de ação obrigatórios. Planos que precisam de manutenção contínua. Não é só entregar o papel e sumir. E para fazer algo dessa magnitude, é evidente que o profissional da saúde mental não trabalha trancado numa bolha. A atuação é 100% interdisciplinar. A posse de dados detalhados sobre as engrenagens e as falhas humanas de uma empresa revela fraturas muito expostas. Imagine que um inventário diagnóstico aponte, com dados concretos e planilhados, que uma diretoria sênior específica pratica terror psicológico sistêmico contra suas equipes. O famoso assédio moral institucionalizado. O sigilo dos dados brutos levantados é absoluto e vital nesse momento. Esses diagnósticos jamais, sob nenhuma circunstância, podem ser usados pela organização como ferramentas de controle. Não podem ser filtros para selecionar novos candidatos, e muito menos uma lista negra direcional para demissões. O RH não pode pegar o laudo para fazer a limpa na equipe? De jeito nenhum. O profissional avaliador possui autonomia técnica total, o que significa que ele tem o dever, a obrigação ética de barrar e recusar qualquer interferência da alta gestão que tente usar o laudo para caçar as bruxas lá dentro. É um verdadeiro escudo institucional em volta do trabalhador. E se a empresa não mapear e não tratar isso hoje, ela está assumindo um risco financeiro brutal. As multas e o passivo trabalhista que podem derivar dessa negligência agora são reais e são pesados. Ao pegar toda essa musculatura institucional da segurança física e estendê-la com a mesma seriedade e o mesmo rigor para a proteção contra os 13 riscos psicossociais, o país está criando um marco histórico. Nunca antes houve uma oportunidade de atuação preventiva tão profunda e com tanto respaldo de leis punitivas para forçar uma mudança cultural que vem de cima para baixo. É botar o dedo na ferida e resolver. Bom, chegou a hora de aposentar os curativos temporários e enfrentar a raiz dos problemas estruturais de vez. Cuidar da mente das equipes deixou de ser aquela palestrinha simpática com lanche de graça na sexta-feira à tarde. Passou a ser tratado com a mesma gravidade documental, o mesmo rigor de fiscalização e o mesmíssimo peso de responsabilidade civil que a prevenção contra a queda de um andaime. Ignorar o adoecimento psíquico agora significa atrair auditorias implacáveis do governo e cultivar um passivo invisível que tem o potencial de asfixiar ou até quebrar grandes organizações lá na justiça. O mundo dos negócios passou os últimos séculos definindo e premiando o sucesso de uma corporação de um jeito muito específico, exclusivamente pelas suas margens de lucro trimestrais e por níveis sempre crescentes de produtividade. Mas agora que existe uma lei federal que é embasada em consensos científicos globais, declarando oficialmente que a má gestão sistêmica, a sobrecarga extrema de tarefas e a falta de clareza de papéis são perigos reais, perigos quantificáveis e letais para a saúde pública. Será que chegará o dia, em breve, em que aquele lucro exorbitante conquistado estritamente à base do esgotamento profundo e do consumo metódico da sanidade mental das equipes deixará de ser aplaudido? É muito importante que as empresas escolham bem o implementador da norma regulamentadora número 1 para não se arriscarem com oportunistas ou aventureiros. O nosso modelo de implementação conta com a experiência de 3 décadas de mundo corporativo, com atuações nas áreas de RH e segurança do trabalho, além de vivência clínica em saúde mental. E com o diferencial de uma expertise com a técnica de sincronização bioenergética. Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética também pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos, e que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixa aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer.
E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo. E descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.